Por que o povo odeia tanto Marx? Eu também me faço essa pergunta, camarada. Eita, barbudo! Quem é esse camarada que entrou no teu vídeo? Esse é o Pedro Renó, do canal Parabólica, e ele vai ter uma participação na minha treta com o biólogo Henrique. Pedro Renó? Não tô entendendo é nada, barbudo. Vem com a gente que eu te explico, camarada. Semana passada a gente lançou um vídeo falando sobre uma treta. O Marx refuta o biólogo Henrique, porque a gente ficou pé da vida com a defesa que o camarada fez do empreendedorismo nas escolas. Isso teve uma senhora repercussão lá no comentariado, e um camarada bastante sagaz, chamado, eu não vou conseguir falar o nome direito dele aqui, mas deve ser algo como Dzanks. Só me falta agora aparecer aquela alpaca do Salme sacaneando a minha pronúncia. Mas o Dzanks fez uma fala bastante ponderada e muito inteligente, falando sobre a posição do biólogo Henrique. Ótimo vídeo, camarada. Só achei os comentários entre 6 minutos e 6 segundos e 6 minutos e 30 segundos um pouco fora do tom. É fato que o novo ensino médio está tirando matérias importantes, como biologia, para inserir matérias de coach. Mas em nenhum momento o biólogo Henrique sugeriu tirar ou substituir outras matérias quando ele disse que queria aprender empreendedorismo. A crítica ao novo ensino médio e a matéria empreendedorismo é super bem-vinda, mas enquanto a revolução não vem, precisamos sobreviver nesse moedor de carne que é o capitalismo. E sobre o novo ensino médio, a retirada ou diminuição absurda de carga de matérias fundamentais como biologia, química, física, história, ciências sociais do currículo mínimo do ensino médio e a substituição dela por matérias coach, como empreendedorismo, brigadeiro gourmet, projeto de vida, constitui um golpe absurdo na classe trabalhadora, porque o objetivo final é tirar da classe a capacidade de compreender o mundo. E aí, teve um testemunho importante do camarada chamado Jefferson, que diz o seguinte: ensinar empreendedorismo não adianta. Temos 5 períodos de português e matemática, e os índices são ruins nessas áreas. Eu dei aula de empreendedorismo, não temos nenhum material ou treinamento. Fiz meu melhor, estudei muito, mas sempre acabava no tema de falta de dinheiro para empreender. Os próprios alunos se davam conta disso. Camarada Jefferson, esse testemunho foi ótimo e vai ser importante no vídeo de hoje. E o Yuri, que eu também vou pedir para entrar em algum lugar, dá uma entrada boa nessa polêmica dizendo o seguinte: acho que foi só ruído de comunicação. Inclusive, ele e o irmão são da área da educação. O irmão dele é um moço do canal Parabólica. Ambos são progressistas. Então, camarada Yuri, a gente não conhecia o canal Parabólica. Nenhum de nós daqui do canal acompanhava o Parabólica. E a gente foi lá e conheceu o Pedro Renó. E aí eu peguei aquele trechinho e coloquei lá no início do nosso vídeo. Mas o sobrenome do Henrique é Abraão Charles. E a gente não encontrou nenhum lugar fazendo referência a que eles são irmãos. A gente não está duvidando da sua palavra. A gente só não conseguiu encontrar, e como a gente já errou com o biólogo Henrique, a gente resolveu dar uma pequena checada. A gente foi até na dissertação do camarada, que ele defendeu lá na Rural, sobre a alimentação das serpentes, a alimentação da sucuri, e lá tem uma grande agradecimento a muitos membros da família, e o Pedro Renó não entrou ali. Então, assim, além da sua fala, não tivemos nenhuma outra que comprove a relação de parentesco entre os dois, mas os dois canais parecem bons. A gente não conseguiu ver o Pedro Renó direito ainda, mas vimos já aquela palhinha que ele deu no início desse vídeo. E aí, camaradada, fica uma questão: será que nós erramos? Será que o biólogo Henrique não estava defendendo a reforma do ensino médio? Será que ele é contra o NEM? Pois aí a gente ganhou um mega presente. Somos extremamente gratos ao camarada, o biólogo Henrique, porque ele entrou pessoalmente lá no nosso comentariado e deixou a fala final para a gente não ter a menor dúvida sobre a posição dele. Grato pela análise. Inscrito, camarada biólogo Henrique, nós ficamos extremamente felizes por você ter tido o cuidado de vir aqui nos responder, deixar um comentário no comentariado e ainda por cima se inscrever no nosso canal. Camarada, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua boa vontade com a gente. Mas ele continua: mas acredito
que a análise descambou para um outro contexto no qual eu não disse. Inclusive, eu estou absolutamente contra o novo currículo do ensino médio. Eu não sou a favor de retirar matéria, mas sim de colocar mais matérias e ainda que seja integral. Além disso, eu estava me referindo à formação superior. Mesmo assim, grato pela análise de um pequeno desabafo em anseios pessoais. Camarada, você está certíssimo em ter ficado irritado com o nosso canal. Ficamos extremamente felizes de saber que você também está com a gente na luta contra o novo currículo do ensino médio. E vou deixar uma explicação aqui para que você nos entenda e que a gente consiga superar o mal-entendido que aconteceu entre os dois canais. O Yuri estava certo, foi um ruído de comunicação. Tem um pensador famoso chamado Wittgenstein que diz que a maior parte dos problemas humanos é a incapacidade de se comunicar. Não que eu acho que ele esteja certo, mas nesse caso acho que nós tivemos dificuldade e aí eu preciso explicar algumas coisas para a camaradada que está assistindo. Lá na UFRJ, o curso de economia, nos idos dos anos 90, ficava na famosa Faculdade de Economia e Administração, chamada de FEA. Os cursos de Economia e Administração eram juntos na mesma faculdade. Participava ali também o curso de Contabilidade. Mas, ali em meados dos anos 90, talvez mais para o final dos anos 90, eu não vou saber te precisar exatamente a data, houve uma separação. A FEA deixou de existir, o curso de Economia saiu desse ambiente e se uniu ao curso de pós-graduação em Economia que existia no UFRJ, mas que, por incrível que pareça, alguns camaradas vão até achar estranho, era separado da graduação. E aí fundou-se ali o IEI, o Instituto de Economia Industrial. E se você não está entendendo porque eu estou contando isso, já já você vai compreender. Além disso, o curso de Ciências Sociais e História, dentro da UFRJ, fazem parte de um instituto, o IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Então, camarada, uma boa parte dos camaradas que compõem aqui o nosso coletivo e que me ajudam a organizar os roteiros desses programas, fazem parte dessas instituições e não estavam acostumados a tratar o ambiente acadêmico com a categoria de escola. Embora eu precise alertar que pelo menos 2 camaradas que aqui participam, um deles fez parte da ESD, a Escola de Desenho Industrial da UERJ, e outro da Escola de Comunicação da FRJ. Além disso, nós temos uma relação próxima com a Escola de Serviço Social da FRJ, o que significa que nós também deveríamos estar atentos para a possibilidade de se chamar o ensino superior de escola. Vários e vários cursos se organizam em escola. Eu sei que você se formou pelo UERJ, embora eu não saiba como é a organização da biologia lá, e que seu mestrado foi lá na Rural, e talvez lá também se chame escola. Então, era de se esperar que algumas, que você, quando estivesse falando de escola, estivesse se referindo ao curso superior e não ao segundo grau, como nós erroneamente precisamos fazer aqui uma autocrítica. Entendemos do desabafo que você estava fazendo, inclusive porque em outros momentos desse mesmo desabafo você fala sobre o curso de biologia. E aí fica bem claro que você não se referia ao novo ensino médio. Ficamos extremamente felizes com essa notícia. E aí, camaradada, o biólogo Henrique fez uma outra colocação nesse mesmo post depois da nossa resposta, que agradecemos a acolhida que o camarada fez, nos colocando o seguinte: e aí o camarada que faz a edição vai colocar o post dele em algum lugar aqui na tela. Max Carioca, agradeço, mas o problema agora é que por mais que eu explique que sou contra as mudanças do ensino médio, terão pessoas me taxando por defender as mudanças do ensino médio por conta do vídeo que você fez. Fazer o quê, né? Ninguém leu os comentários mesmo. Primeiro quero agradecer a todos os camaradas que fizeram questão de agradecer ao post do biólogo Henrique, dizendo que leem sim. Acredito que tanto o biólogo Henrique quanto esse que vos fala ficamos surpresos com a quantidade de pessoas que leem os comentários. Inclusive, o primeiro comentário do biólogo Henrique tem ali 51 curtidas. E esse outro, mais 17. E outros tantos camaradas andaram lá respondendo, dizendo que leram a resposta, o que não tira a razão do biólogo Henrique em dizer que entre os 4.000, talvez ali 4.500
camaradas que assistiram o vídeo, uma boa parte deles, uma parte significativa, não vai ter lido os comentários, porque esses vídeos são assistidos de várias formas diferentes. Podem ser assistidos pelo Zap, no celular, no computador pessoal, no computador notebook. Muitas vezes os camaradas não têm acesso às barras ali de comentários e, no entanto, tiveram acesso ao vídeo. Justíssimo, biólogo Henrique. Estamos aqui fazendo um vídeo explicando que você é um camarada e que não é a favor do novo ensino médio, muito que pelo contrário, está na luta em defesa da classe trabalhadora e contra o nefasto ensino médio junto com a gente. Agora, camarada, você é livre para fazer o que você quiser. Nós aqui não vamos pautar e nem pretendemos pautar o seu canal. A gente vai falar sempre ali, se for o caso, sobre questões ligadas à biologia ou às cobras, se a gente em algum momento precisar acessar por causa disso. E aí, é claro, os teus camaradas aí do canal vão elencar o que deve e o que não deve ser pautado. No entanto, eu preciso dividir com você um anseio pessoal também meu, mas também coletivo, que é, se o teu canal fizer falas contra o novo ensino médio, explicando o que isso está significando na área da biologia, vai ser um puta serviço, e acho muito improvável, com todo o coração, que por mais que a gente aqui do nosso canal possa ter dado algum dano, que se é que a gente deu, que a gente não consiga corrigir com esse vídeo e com outros que a gente vai falar, camarada, a gente é muito pequeno, vão ter no máximo 5.000 pessoas que assistiram os nossos vídeos, e no entanto um vídeo seu vai rebater completamente a nossa fala. Então, se você se sentir à vontade, se isso for uma pauta importante na área de biologia, e se você achar que deve se posicionar, a gente aqui do nosso canal se compromete a ficar reverberando sempre que possível qualquer vídeo que você venha fazer, fazendo uma fala, botando essa posição contrária ao novo ensino médio. Fica aqui o nosso compromisso. Para além disso, vamos fazer vários vídeos e fazer várias colocações até a gente conseguir atingir a nossa plateia aqui. O seu vídeo não foi o vídeo mais assistido no nosso canal, também não é um vídeo pouco assistido, é um vídeo que está ali na média para cima, é um vídeo de audiência muito alta para esse período do ano, porque eu confesso que em janeiro a camaradada não costuma assistir tanto vídeo, e o seu foi bem assistido para o mês de janeiro, mas para a média do nosso canal, ele é um vídeo bom, mas um vídeo dentro da média. Então eu acho que a gente vai conseguir atingir os camaradas com esse vídeo. Outros camaradas que tenham feito react do nosso vídeo, nós procuramos conversar com eles e explicar. Nesse tempo, você não é favorável ao novo ensino médio, e acho que os camaradas entenderam isso e se colocaram, inclusive, para replicar isso, se necessário for. Então, camarada, vamos fazer o que for possível. Você não é o primeiro erro que a gente comete. Nós já cometemos um erro com a camarada Rita, e o vídeo que nós respondemos a ela, que a gente assumiu publicamente, fizemos autocrítica e erramos, acabou sendo muito mais assistido, muito mais difundido do que o primeiro vídeo que a gente tinha errado com ela. Ela até falou com a gente no privado e depois agradeceu, dizendo que não era nem necessário ter feito a resposta. A Rita é uma querida, e nessa última semana ela colocou um vídeo que a gente só não está comentando aqui hoje porque achamos que era mais importante dar luz, visibilidade à questão do biólogo Henrique. Mas não parem por aqui, porque esse vídeo aqui ainda vai ter uma fala importante sobre esse tema. E para isso eu vou voltar ao primeiro post que a gente colocou do Dizenx, em que ele fala sobre a importância da gente sobreviver no capitalismo enquanto a gente não se liberta dessas bobagens que são empreendedorismo e outras matérias coach que acontecem no novo ensino médio. Perfeito, camarada. Mas eu quero aproveitar para falar sobre a bobagem que tem sido o empreendedorismo, não só em relação ao NEM, não só em relação à escola, mas como qualquer matéria. Percebam, na minha época não havia nada sobre essa bobagem de empreendedorismo. O que se discutia dentro da academia e também nos textos e artigos que eram produzidos sobre o tema, era a economia política. E havia um consenso, tanto entre as pessoas da direita quanto os camaradas da esquerda, que a economia necessariamente era política. Então você tinha de Adam Smith até a minha obra ali, discutindo a questão da economia política. Entretanto, conforme avançou os debates do Adam Smith, a economia clássica,
conforme foi ficando cada vez mais claro e evidente em qualquer estudo sério de economia política que haviam duas classes na nossa sociedade, que a burguesia pertencia a uma classe e que a classe trabalhadora pertencia a outra, os liberais, mesmo os pensadores liberais mais interessantes, acabavam sempre abrindo cada vez mais a possibilidade da gente discutir o sistema e remodelar ele. Então, uma das estratégias da burguesia, e principalmente dos seus asseclas ali, que estudavam economia política, foi começar a desvirtuar o discurso, sair da questão da macroeconomia, parar de pensar o sistema enquanto sistema, para tentar pegar pequenos pedaços, pequenas formas, pequenas verdades sobre o sistema, se prender nessas falas e assim apartar o nosso conhecimento sobre o todo. Eu comento um pouco sobre isso quando a gente fez aquela fala lá do vídeo do Iberê, em que a gente falava do Dia da Bandeira, a questão do filósofo se prender muito em um determinado ponto da realidade, um ponto verdadeiro, e com isso se apartar da relação dialética do todo e se afastar da verdade. Na minha época, os camaradas que fizeram isso se prenderam numa questão marginal do valor. Então, uma boa parte dos pensadores ali, ligados à economia, da parte que estava interessada em defender a burguesia, usou isso para se afastar, para afastar o debate macroeconômico, para acabar, alienar a academia do debate científico. E aí prenderam-se ali numa questão do valor. Eu não vou dizer um vela aqui, porque isso iria atrapalhar o nosso vídeo, mas tem um vídeo muito bom do camarada, lá do Orientação Marxista, em que ele fala exatamente sobre isso. Quem quiser se aprofundar, pode dar uma olhada no vídeo dele. O que importa para nós é que isso foi um artifício, uma forma de se prender a um pedaço pequeno da macroeconomia, discutir apenas ele e com isso se afastar do debate da realidade, se afastar do debate que realmente geria o todo. E quando eu fiz o Capital, eu estava no fundo, dialogando com esses caras e trazendo de volta a questão macroeconômica para o centro do debate. E fui extremamente bem sucedido nessa minha obra. A economia, tanto de direita, a verdade seja dita, quanto dos lados da esquerda, se beneficiou muito quando o Capital veio para trazer luz, para mostrar como funcionava o nosso sistema econômico, tintim por tintim, e ele, até hoje, é uma obra importantíssima, diria eu, incontornável, importante de ser lida, e aí vou juntar minha voz à voz do biólogo Henrique. O biólogo Henrique ali tem dúvidas se os camaradas que assistem o canal leem os comentários. Pois é importante ler os comentários, mas muito mais importante é ler as próprias obras que eu cito aqui. Esses vídeos que a gente faz é para dar um panorama, para permitir a vocês terem um ferramental de ir na leitura de fato. Em algum momento, vocês precisam botar essas obras na escala de vocês. Ela tem que ser, em algum ponto, um objetivo na vida de vocês. Vocês lerem e compreenderem de fato o sistema capitalista no qual a gente vive. Aí, nesse sentido, dizem que seria interessante, com pauta nossa, pauta da classe trabalhadora, uma reforma do ensino médio futura, em que a gente bote na escola, não essa bobagem de empreendedorismo que eu vou falar em breve, mas o estudo da economia política, no qual os adolescentes, os jovens, pudessem ter acesso ao capital, ou a textos explicando o capital, e pudessem debater politicamente o que é o sistema capitalista. E não falo isso para transformar as pessoas em esquerda, como muitos dos fascistas costumam falar. Falo isso porque o Capital não é só uma obra minha para dar ferramenta aos trabalhadores. É também uma obra científica para a gente poder entender o sistema econômico que a gente vive. Ele não prega revoluções nem nada. Ele é simplesmente uma análise muito, mas muito bem feita, não superada, porque não existe nenhuma mais condizente com a realidade, que é capaz de diagnosticar o capitalismo em qualquer de seus momentos. Por método, eu parto da realidade prática. Então eu, por método científico, retiro do que é o capitalismo ali da Inglaterra, da minha época, a teoria geral que movimenta qualquer momento da história do capital, em qualquer lugar que exista. Então a gente tem ali uma teoria geral do capital, que é como o sistema funciona,
E por método, ela não é tirada a partir da abstração hegeliana, como Hegel gostava de construir, tirando de um abstrato, não é? Como se eu tivesse uma capacidade de abstrair a realidade por um dom pessoal. Não, eu trabalho em cima do que era a história ali, que acontecia na Inglaterra, mas para dali tirar as leis gerais que funcionam em qualquer aspecto do capitalismo. E realmente acertei tanto que não há nenhuma obra que tenha superado ele. Faço votos para que os camaradas de esquerda ainda um dia consigam fazer uma outra obra melhor, mas talvez eu tenha de fato chegado ao máximo possível e ali tenha resolvido todas as questões. E enquanto os camaradas ali da burguesia, tentando nublar o debate, tentando tirar o debate macroeconômico, ficavam discutindo coisas de curva, de oferta e demanda, chegaram até o absurdo de fazer uma curva de felicidade, dizendo assim, existe uma curva de prazer, uma curva de sofrimento, no ponto em que elas se encontram, a gente atinge a felicidade, o que na prática é o nada. É uma obra puramente abstrata que não chega a lugar nenhum, não diz absolutamente nada. Enfim, tenho dificuldades até dizer que aquilo ali é ciência. E aí, camarada de Zenx, quando eu cheguei aqui em 2016, de volta à nossa realidade, eu fiquei ouvindo essa bobajada de empreendedorismo pra cá, empreendedorismo pra lá, e fui tentar entender da onde veio isso. Talvez eu tenha sido bem sucedido. Pelo que vi, camarada, teve um economista, um austríaco, chamado Joseph Schumpeter, que lá pelos anos 50 resolveu remodelar o debate econômico aos mesmos moldes que aqueles camaradas lá da teoria da utilidade marginal, os marginalistas que eu comentei. Ele se pegou a um pequeno aspecto do todo, um pequeno aspecto do sistema, e começou a dar novos nomes a coisas que já estavam explicadas, inclusive no livro do Capital, nos 3 volumes do Capital que eu faço. Ele fala sobre a questão da inovação. E aí ele cria esse termo empreendedorismo. Ele me lembrou muito um camarada ali, mais perto da minha época, chamado Max Weber, que diante da teoria marxista, diante da teoria marxiana, resolveu dar um ar de subjetividade para tentar explicar a origem do capitalismo. Quando eu faço pelo materialismo histórico, a construção real do que foi o sistema capitalista, o Max Weber tenta explicar isso dizendo que é um espírito protestante, que esse espírito protestante criou um determinado indivíduo que era capaz de fazer o capital. Schumpeter pega essa ideia subjetiva, né? Essa ideia de subjetivar alguma gente, pegar alguma qualidade, dar qualidades abstratas para a gente e dizer que são essas qualidades que causam subjetivamente as diferenças do sistema. Então ele vai falar que inovação e empreendedorismo é a chave de movimento do capital. Nada que não estivesse presente na obra que eu fiz. Ele tem um conceito que se chama destruição criativa, que é uma releitura da minha obra lá, do Manifesto Comunista, onde eu falo que tudo que é sólido se dissolve no ar, que o sistema capitalista transforma todas as relações sociais, todos os movimentos, inclusive a si próprio, em fumaça, destrói tudo que existe para reconstruir algo novo. Ele faz a mesma coisa, que a mesma fala, então não há uma inovação nenhuma nisso, mas ele resolve transformar isso numa visão poética bonita, né? Enquanto quando a gente fala isso, fica evidente que o capitalismo é destrutivo, ele chega a dizer, não, é uma destruição criativa. Não é nada, né? É só dar uma fala interessante a algo que já se sabia. Formar em poesia bonita, fazer uma ode de elogio a algo que, para nós da classe trabalhadora, é nefasto. Então o Schumpeter vai dizer que o capitalismo passa por crises cíclicas. Ora, pois, mas não era exatamente isso que está descrito na obra do Capital? Que o capitalismo passa por crises cíclicas? E Schumpeter vai dizer que a solução para as crises cíclicas é a destruição criativa. É você destruir tudo que existe para construir de novo. E para isso, fundamental é o conceito de inovação e de empreendedorismo. Alguém que seja capaz de pegar uma inovação, uma ideia criativa, que vai destruir tudo que existe e colocar todas as forças
de trabalho em prol de construir de novo algo novo. O conceito em si nem é novo, nem é algo que ele está trazendo, não é algo que a gente possa dizer que é 100% errado, mas é apenas uma forma de ver positivamente um aspecto que para nós da classe trabalhadora é negativo. Veja, não é uma novidade. Isso já está em Adam Smith, isso já está nos clássicos. Eu já sabia disso, e eu trabalho quando eu falo da questão da mais-valia relativa justamente por isso. Lembra que eu falei isso? Olha, assista ao vídeo que a gente fez sobre o biólogo Henrique, entendendo que o biólogo Henrique está na luta contra o novo ensino médio com a gente. Foi um erro que a gente falou lá. Mas lá a gente pontua muito bem essa questão. Existem dois tipos de mais-valia. E o biólogo Henrique vai precisar saber de um dos dois. Vai saber que os dois existem. Vai entender que para o empreendimento dele dar certo, ele tem que conseguir retirar dinheiro de uma das mais-valias. E uma dessas mais-valias, ela é a mais-valia relativa. É quando um setor da indústria traz uma inovação em que transforma a quantidade de trabalho aplicada dentro daquele setor em mais produtiva. Ou seja, com a mesma quantidade de trabalho que todo o resto da sociedade produz menos produto, aquela empresa é capaz de produzir mais produtos. Quando ela faz isso, durante um breve espaço de tempo, a mais-valia acumulada nas outras empresas, nas outras indústrias, nos outros setores da economia se transfere para ela. E ela se torna uma acumulação de capital mais rentável e maior do que as outras, ampliando uma tendência inexorável do capital, que é a tendência do monopólio. Quanto mais se faz esses movimentos de inovação e de destruição do que existia antes, mais o capital se concentra na mão de cada vez menos capitalistas. Schumpeter vai defender que o sistema tende a estagnar, ou seja, essas inovações, e isso já estava na minha obra, ok? Mas que essas inovações tendem a se espalhar pela economia e aí o sistema entra num momento de marasmo, um momento em que o equilíbrio freia o aquecimento constante. E que para romper esse equilíbrio, uma nova inovação tem que acontecer, destruindo tudo que existia antes e aí permitindo que alguma dessas empresas concentrem mais renda em suas mãos. Essa é basicamente a história do capital. Uma concentração de renda, uma concentração de mais valor, uma concentração de mais-valia na mão de menos pessoas que podem cada vez mais, um capital tão grande juntado, arregimento um capital tão grande, que são capazes de dominar cada vez mais a sociedade e colocar todos para transformar tudo em mercadoria, intermediar todas as relações do capitalismo. Daí a minha frase: tudo que é sólido se desmancha no ar. Tudo se destrói e se reconstrói perpetuamente até chegar ao fim do planeta. E é exatamente sobre isso que a Rita Von Huth está discutindo no primeiro vídeo que ela lançou esse ano. Até aí é uma forma de positivar coisas negativas do capital. Schumpeter cumpriu com uma tarefa que talvez um dos intelectuais do século XX, o Gramsci, diga que ele foi um intelectual orgânico da burguesia, e ele consegue pegar uma realidade científica dada, que é dura ao capital, e transformar ela num ponto positivo. Para nós isso já é ruim, mas ok, a burguesia mostra suas armas e é isso que ela faz. O problema, Tizex, é quando a gente sai daí para fazer os cursos de empreendedorismo dentro das escolas de ensino médio, antigo segundo grau, ou mesmo dentro da faculdade. A inovação schupeteriana real, verdadeira, ela se dá no acúmulo do capital, lá em cima, nas grandes empresas capitalistas. Então, por exemplo, a IBM. A IBM dominava a produção de mais-valia do mundo, porque no início da revolução tecnológica, todas as empresas de grande porte precisavam, para diminuir a quantidade social de trabalho necessária, construir computadores. E os computadores eram do tamanho de prédios, então você precisava construir o prédio, construir o computador e ter engenheiros muito qualificados para poder operar os computadores que tinham pouca capacidade. E aí você precisava de muito investimento para ter um equipamento que tinha um alcance reduzido, extremamente eficaz e eficiente em relação ao que existia antes, que era a ausência das máquinas que computavam, mas
pouco comparado com o que a gente tem hoje. A IBM praticamente monopolizou o mercado de computadores, produzia todos os computadores do mundo e acumulava para ela toda a mais-valia dessa nova fase revolucionária, dessa fase que é da revolução tecnológica. Mas nos anos 70, percebe que isso é depois de Schumpeter. Você tem ali no Vale do Silício vários camaradas desenvolvendo microcomputadores. E o capital, o grande capital, já tendo lido Schumpeter, já sabendo sobre a questão da inovação, da necessidade de destruir tudo que existia antes, elegeu um camarada ali, aleatoriamente, de certa forma, que é o Steve Jobs, e coloca ao aparelho dele para vir a ser o grande movimento de inovação que iria derrotar a IBM. Então, aparece para nós como se o Steve Jobs fosse o grande inovador e empreendedor. Mas no fundo, o capital acumulado viu a existência dele e escolheu ele para ser a grande aposta que iria derrotar a IBM. E paralelo a isso, a gente sabe, tinha um outro camarada, que era o Bill Gates, que foi capaz de, vendo a situação da IBM, que percebia ali que estava correndo o risco de ficar para trás nessa luta pela inovação, ele percebeu que conseguiria dar um golpe. E deu de fato um golpe ali na IBM quando ele vendeu o DOS e conseguiu ter para si a exclusividade do DOS nas máquinas da IBM, sem que a IBM tivesse a exclusividade do DOS nas máquinas dela. Entenda aí, Dzizenx, que temos aí grandes estruturas de capital organizando a inovação para destruir tudo que existia antes. Então todas as empresas que haviam construído todo o seu arsenal em cima de computadores teriam a obsolescência ali acontecendo num período relativamente curto de tempo, e uma nova forma de organização mundial ali do setor da economia, dos microcomputadores, iria substituir o que havia até então. Essa é uma briga de cachorro grande. Essa é uma briga que você precisa ter muito capital acumulado, representar uma quantidade muito grande de capital, ter uma quantidade absurda de dinheiro que você vai apostar na inovação e talvez você seja bem sucedido no final. E aí, a partir de Schumpeter, os cientistas de economia política que se formavam em economia política para ir trabalhar nas grandes corporações começam a dar um foco um pouco diferente, que não é nada distante daquilo que já se falava no Capital, mas que fica cada vez mais claro para os próprios capitalistas. E aí, cada vez mais, o capital começa a entrar dentro das pesquisas das universidades, embora ele sempre tenha estado lá, mas as universidades vão cada vez mais se voltando, tanto na ciência quanto na tecnologia, em função do capital e não dos interesses de desenvolvimento, nem da humanidade, nem dos trabalhadores. Pouco a pouco começa a se naturalizar que a função da ciência e da tecnologia é possibilitar ao capital ferramenta para destruir tudo que existe e construir algo novo, mais produtivo e que permita a acumulação cada vez mais concentrada de toda a mais-valia do mundo. E aí a gente pode acompanhar os grandes fluxos capitalistas entendendo qual é a intenção do capital nos diferentes momentos históricos. Por exemplo, ali no final da década de 90, dentro da Escola de Comunicação da FRJ, que eu já citei no vídeo de hoje, já se estudava a tendência de se produzir algum aparelho que unificasse todas as funções de televisão, máquina fotográfica, xerox, tudo que existia iria se formar num aparelho único. Isso já era uma evidência ali no final dos anos 90. Por quê? Porque o capital já começava a colocar todo o aparato mundial de estudo de tecnologia para conseguir desenvolver esse aparelho. E aí quando a gente vê, historicamente, o Steve Jobs lançando o primeiro smartphone, e a gente acha que é um ato genial de empreendedorismo dele, nada mais é do que uma aplicação prática daquilo que o capital já se movimentava dentro das universidades do mundo para construir. Ao Steve Jobs cabe ali o mérito de ter chegado primeiro, mas já era o que ia acontecer. E perceba, uma segunda coisa, esse investimento, ele nunca é certo, ele nunca é certeiro. Há vários experimentos sendo feitos
e uma corrida para ver quem vai chegar primeiro. Tanto que o próprio Steve Jobs fez dois. Ele fez o smartphone, que foi o que deu certo, que é o que acabou se popularizando dentro dos celulares, que quase toda a classe trabalhadora tem. Mas ele também tentou fazer a ITV, que era uma outra possibilidade de unir os dois aparelhos, mas que não foi a que deu o caminho. Foi a história do fracasso ali no meio do processo. E aí a gente precisa entender que todo o processo de inovação e empreendedorismo prevê uma grande quantidade de falhas, uma grande quantidade de perda de dinheiro, de acúmulo de capital investido que vai levar absolutamente nada para poucos que dão certo. Há uma corrida para tentar dar certo, mas ela precisa necessariamente prever uma grande quantidade de fracasso. Não foi, como tentam vender pra gente, um grande empreendedor com um perfil sensacional de autoajuda e de empreendimento que possibilitou aquele salto de inovação. O salto de inovação ele é feito com uma grande quantidade de capital, mas uma quantidade absurda que só é possível para aqueles que têm tanto, mas tanto capital acumulado que podem perder muito sem sofrer muito com isso. Então eles perdem uma grande quantidade nos caminhos que dão errados para garantir que o caminho dá certo, vai fazer todo a mais-valia acumulada no mundo se acumular cada vez mais em suas mãos. E a cada passo que o capital dá, menos e menos e menos são aqueles que conseguem concentrar tantos recursos a ponto de continuar participando do jogo. É sempre uma relação de diminuição, vai sempre se concentrando cada vez mais na mão de cada vez menos. A tendência do capital é sempre para o monopólio. Mas da teoria de Schumpeter deriva um monte de teorias sobre as qualidades essenciais, que são sempre fictícias, imaginárias e altamente idealizadas e que nunca levam a lugar nenhum. E é justamente o pior e o pior e o pior dessas coisas que estão no limite da não ciência que chega no curso de empreendedorismo. Então quando você pega o material de empreendedorismo, ele sempre tem cara de livro de autoajuda. As 10 características necessárias ao empreendedor. As 5 perfis mais importantes para se fazer um empreendedor. Tudo isso sempre é uma bobagem que, no fundo, tende a levar ao incauto, a pessoa que está ouvindo aquilo ali, a achar que ela tem que ter uma série de habilidades pessoais e especiais, e ela vai ficando cada vez mais presa em seus processos de imaginários e sempre sofrendo na dúvida se ela é tão especial ou se ela não é tão especial assim. Essa é uma forma de você manipular uma boa parte da população para isso. Aqui a gente pegou um exemplo em um dos materiais didáticos de um dos institutos federais, que eu não lembro qual é, mas é um curso de empreendedorismo, tem aula de empreendedorismo, como eu falei, substituindo o curso de biologia e de química no ensino médio. E aí o primeiro capítulo, o camarada vai lá e coloca um vendedor de cachorro-quente e chega a dizer que esse camarada é tão empreendedor quanto o dono da padaria e contra o Abílio Diniz, que é o dono dos supermercados, da rede de supermercados Pão de Açúcar. E aí vai tentar aplicar de uma forma individual essas teorias do Schumpeter e falar especificamente de características que aquele camarada precisa ter para se tornar um grande empreendedor, um grande inovador na sua área. E coloca nele as mesmas responsabilidades que estava dado para o grande capital, o que é impossível de se cumprir, não tem nenhuma característica científica, não tem lastro na realidade, leva a falsas conclusões e serve para manipular a juventude ali de 16, 17, 18 anos, que cai nesse lero-lero, nesse zirigundum. E igualmente aconteceria se os camaradas tivessem esse tipo de aula dentro da universidade. E ia juntar uma galera que iria ter um curso ali típico, ali, parecido com autoajuda, que acredita que ele, nas características individuais dele, vai ser capaz de constituir uma diferença, traçar uma trajetória capitalista para si, permitindo que ele tenha um grande sucesso, independência e autonomia financeira no futuro, o que não é viável. Camaradas, vocês assistiram 40 minutos de vídeo, então para alguma coisa a gente está sendo útil a vocês, né? Vocês já sabem, sigam a gente nas nossas redes. Ativem o sininho se ainda não tiverem ativado. Inscrevam-se se não tiverem inscritos. Temos ainda essa rede daqui e essa outra. Agora, camaradada,
a gente aqui do canal não ganha dinheiro com esses programas que a gente faz. E nós aqui somos um coletivo, somos várias pessoas trabalhando. Todos nós precisamos colocar dinheiro para a gente ir repondo os equipamentos que vão se desgastando com o tempo. Se vocês puderem ajudar a gente com qualquer quantia, vai ser bastante significativo e muito importante para que o canal continue. Vamos voltar agora com mais um detalhe sobre o cachorro-quente. E o problema não está na carrocinha de cachorro-quente. Porque note, Aloysio Neiva, ali no início dos anos 60, pegou uma grande quantidade de capital que ele tinha ali acumulado num processo histórico e resolveu criar uma marca de cachorro-quente genial, aonde fez várias carrocinhas que colocou em muitos pontos estratégicos da cidade e foi super bem sucedido. No entanto, a gente precisa entender que ele chegou no mercado já com bastante capital. Não há muitos como ele para poder concorrer e resolverem fazer carrocinhas iguais a dele. Segundo, ele chega e ocupa o espaço público com as suas carrocinhas, organizando junto com a prefeitura e com o poder público a repressão a qualquer concorrência que é feita pelo trabalhador informal, o camelô. Ele criou uma estrutura de camelô industrializada que permite a ele acumular para si a maior parte da mais-valia que circula no meio dos camelôs. Tanto, como ele fez um processo que é muito mais produtivo, ele consegue, com uma quantidade de trabalho bem menor, vender muito mais cachorro-quente e, com isso, ir ganhando economicamente e acumulando cada vez mais, enquanto que os trabalhadores que fazem o trabalho, que vendem o sanduíche, são assalariados e vão sempre receber o mínimo que precisam para conseguir sobreviver. Isso não significa que o camelô ficaria rico. Para obter o mesmo resultado, o processo de trabalho que o camelô necessita é muito maior do que o Aloysio Neiva consegue fazer com todos os trabalhadores que ele coloca na Genial. Desde o motorista do carro, da Kombi que leva, desde o camarada que fica ali vendendo cachorro-quente, a todos os trabalhadores de RH, de tudo que ele precisa ter na sua empresa. Mesmo assim, a gente não chama de verdade Aloysio Neiva de empreendedor. Para ser empreendedor, ele teria que ter destruído todo o setor da economia, ter acabado com todos os camelôs do Rio de Janeiro, ter se tornado um monopólio, ou no máximo ter 2 ou 3 grandes capitalistas dividindo com ele o monopólio dos vendedores de cachorro-quente da cidade, ou dos vendedores ambulantes da cidade. Isso, claro, que não aconteceu. E Aloysio Neiva já tem um nome muito bom, muito preparado e já bastantemente usado há muitos e muitos anos e não precisa de nada para enublar o que ele é. Ele é um empresário. É isso que ele é. Ele faz uma administração de empresa tradicional. Não é uma mega empreendimento, não é um empresário que vai acabar com tudo que existia na economia até então e construir algo novo. Ele não é um empreendedor. Ele é um empresário. Não tem por que se envergonhar disso. Bom, talvez tenha. Mas não precisa inventar um nome para esconder o que ele é. Na apostila que circula lá no IFE, sugere-se que o camarada pode criar uma carrocinha de cachorro-quente mais estruturada, que vai atrair as crianças e com isso vai conseguir mais clientes, vai retirar clientes de outros vendedores ambulantes e puxar para si a maior parte do mercado. Camaradas, eu preciso contar que isso não vai levar a lugar nenhum. Isso não vai fazer dele um grande empreendedor. Primeiro, o grande inovador do processo é o industrial que vende essas carrocinhas de cachorro-quente com esse formato de cachorro. Esse sim vai ganhar muito dinheiro em cima do trabalhador que resolveu trocar a sua carrocinha e também de todos os outros. Porque vai acontecer daí duas uma. Ou essa carrocinha não vai fazer nenhuma diferença e a parte do capital dele foi transferida para o banco onde ele financiou a compra dessa carrocinha com pouco retorno real, ou, de fato, ele vai ter bastante retorno. Mas se ele tiver muito retorno, os outros vendedores ambulantes automaticamente serão obrigados a trocar as suas carrocinhas por uma carrocinha dessa, com essa cara de cachorro. E aí, rapidamente, tudo volta a ser como era antes, com a diferença que todos eles passaram a ter uma grande dívida com o banco, porque tiveram que trocar suas carrocinhas por uma carrocinha de cachorro, que só acumulou mais-valia para o capitalista, dono da empresa que vende as carrocinhas de cachorro-quente mais cara, com cara de cachorro. Esse vendedor ambulante que acontece ali no pequeno negócio,
ele não tem o poder público ao seu lado para impedir que os outros concorrentes absorvam rapidamente a tecnologia que ele fez ou qualquer inovação técnica que ele faça. De modo que as inovações técnicas de todos eles vai consumir cada vez mais os parcos recursos que eles conseguem na vida de cachorro-quente e eles vão ficando cada vez mais endividados com os bancos sem nunca conseguir sair do mesmo patamar que estavam antes. Então, camaradas, não caiam no zirungundum do empreendedorismo. Desejamos que o biólogo Henrique seja bem sucedido nessa empresa que ele abriu. Ele não é um grande empreendedor e não vai aí nenhuma crítica, muito que pelo contrário, vai aí um elogio. O camarada vai abrir uma posada agroecológica ou um outro modelo de negócio que já existe, um diferencial de que ele tem uma senhora marca, que é ele próprio, e vai ali sobreviver numa região praiana do Rio de Janeiro. Não cai nesse zerundum, essa história coach de empreendedorismo e nenhuma dessas bobagens. O que nós precisamos é nos libertar dessa prisão que nos submete à burguesia. Camaradas, não temos nada a perder, a não ser os grilhões que nos prendem. Até a vitória! Sempre!